Presidente, eu agradeço a oportunidade. Tratar com si, né? E se fosse, é difícil, mas eu queria ouvi-lo, presidente. Se o senhor estivesse no posto Paulo Guedes, onde estava, fazendo um trabalho brilhante, toda a equipe, onde estaríamos hoje? Qual era o plano de voo para o senhor para esses 2 anos de um eventual segundo mandato, presidente? Apesar dos problemas que o mundo teve com a pandemia, com a guerra lá fora, tivemos um extra no Brasil, a crise hídrica de 21. Mas isso foi praticamente para todo mundo, então vamos voltar à realidade. Nós terminamos 22, o Brasil com 54 bilhões em caixa. Atendemos, você não vê uma crítica de prefeitos, em qualquer lugar do Brasil, sobre os repasses feitos pelo nosso governo. Ou seja, a equipe do Paulo Guedes tratou com dignidade todos eles, porque tínhamos uma meta, né? O Paulo Guedes sacou lá uma frase, né? Menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, sem falarmos que éramos municipalistas, começamos atendendo pela base, os prefeitos. Você não viu nos meus 4 anos marcha para prefeito em Brasília? Tivemos no atual governo. E os caras vêm para cá para quê? A marcha para prefeito. Atrai de recursos. Vem com o pires na mão, implorando recursos que já são deles, que são represados pelo governo porque ele gasta demais e tem que cortar aqui, lá, acolá, acaba cortando ou retardando certos repasses. Tínhamos, inclusive, uma proposta muito grande. O Brasil é um país muito rico, não falar o governo federal, o Serviço de Patrimônio da União. É trilionário o patrimônio da União. Então, tínhamos uma proposta, estava lá no forno, para nós começarmos a desfazer de muita coisa e dividir essa receita com estados, municípios e a própria União. Quando se fala União, como nós tínhamos teto de gastos, ia bater a nossa dívida interna. Então, era um governo que, na parte econômica, é o ministério mais importante, e o Paulo Guedes tinha com ele o planejamento e também indústria e comércio. E ele coordenava e comandava muito bem essa área. Eu acho que hoje o Pintório estaria voando. Esses problemas que estamos enfrentando, não teríamos enfrentado, porque a gente vinha tomando as medidas para corrigir os excessos. Quando você fala em gasto, por exemplo, o governo está gastando mais do que arrecada, você não vê nada pela frente, você não vê uma obra, você não vê nada. É gasto mesmo, é desperdício, a despesa é com roubo de estatais. Conosco, as estatais passaram a dar lucro, agora estão dando prejuízo bilionários, tá? E alguém tem que socorrer. Quem vai ter que socorrer? É o Tesouro. Então, essas questões você não via acontecer e não veria estar acontecendo agora, até pela forma como o Paulo Guedes conduzia. E eu sofri também com isso, porque tinha ministro que queria gastar. E quando a gente conversava com o Paulo Guedes, geralmente a minha conversa era sozinho, né? Eu levava os anseios, os problemas, e falava no final: a adesão é tua. E ele tomava adesão, na maioria das vezes, né, dizendo não a esses ministros. Até porque diz aqui que o sucesso da política é saber dizer não. E ele sabia porque tinha o meu respaldo. E o Brasil foi para frente. Se você vê, quando você fala que terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Agora há pouco estava conversando aí com o Saxida, né, que eu também trabalho na economia. Na reta final ele foi ser ministro das Minas e Energia, deu um banho lá. E algumas coisas eu conversei com ele aqui. Nós reduzimos de forma permanente muitos impostos. Como, por exemplo, diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Aí estava incluída geladeira, fogão, bicicleta, um montão de itens. Também botamos, além de zerar os impostos federais dos combustíveis, botamos um teto no imposto estadual dos combustíveis. Tinha estado que cobrava 35% de ICMS na gasolina. Botamos um teto. Com o parlamento ao nosso lado. Não foi nada foi na canetada. Passamos para 17%. A energia também, botamos um teto no ICMS da energia. É só ver certos estados, como por exemplo aí o Pará, que produz energia em abundância elétrica e é uma das mais caras do Brasil. Botamos um teto lá, 17%. A questão dos telefones também. Botamos um teto, ICMS, 17%. Aí você pode falar depois do DPVAT, que nós zeramos, além de outras coisas para facilitar a população brasileira. Quando você vai na Carteira Nacional de Habilitação, nós botamos passando de 5 para 10 anos. Não tem cabimento, você tira uma carteira com 20 anos de idade, depois de 5, 50 tem que renovar. Nós falamos, discutimos bastante isso. O ano que vem agora, faço 70 anos. Não me considero velho.
Muito pelo contrário. Eu acho que estou bem pra caramba. Mas, a partir dos 70, você pode ali botar um limite de 5 anos para renovar a carteira. Pode até fazer isso aí, mas tudo bem. Botamos para 10 anos a validade. Teve estado como São Paulo, antes do Tarcísio, né? Que o pessoal aumentou as taxas para você renovar a sua carteira. Opa, vai passar de 5 para 10 anos, a princípio se perde metade da arrecadação, vamos aumentar o valor das taxas para renovar a partir de 10 anos. Ou seja, o governo de São Paulo anterior, sabe quem que era, né? Resolveu fazer caixa, ó, já que o presidente Bolsonaro diminuiu, aumentou a validade da carteira, vamos aumentar as taxas para renovar a carteira, para a gente não perder a receita. Ou seja, em vez de o governo colaborar, e o Estado, ele contribuía para continuar como está no tocante à arrecadação. Quando você fala em habilitação, por exemplo, eu como deputado não consegui passar de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Mas quando eu cheguei na presidência, lógico, facilitam as coisas. E tinha um excelente trânsito do Tarcísio, que governa São Paulo no momento. E nós passamos de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Porque o colateral de trânsito é muito rígido. Para você que está aí no táxi na rua, no Uber, numa van, no ônibus, num caminhão na pista, você ultrapassar 20 pontos é muito fácil. E às vezes você está num retão, uma descida, o cara bota 60 por hora. Nem bota 80, bota 60 por hora. Daí é fácil você ganhar uma multa em cima disso e ganhar pontos na carteira. Passamos para 40 pontos, facilitou a vida aí do caminhoneiro. E quando se fala em multa, né, você pode ver, muitas vezes isso ajuda a aumentar o valor do frete. Fica mais caro para você na ponta da linha. Então a indústria da multa do Brasil, que existia, nós reduzimos bastante, tínhamos 8 mil radares, né, passamos para 1.000 e poucos radares, eu queria zerar isso aí praticamente, não foi possível. Eu tive agora na Rio Santos, lá na Vila História de Mambucaba. A Rio Santos voltou, está apinhada de parar, você anda a 60 por hora. De repente 40, lá de vez em quando dá uma colher de chá para 80. Ou seja, é uma dor de cabeça enorme para você que está no Rio e quer dar vou com a minha família hoje de manhã, voltar de noite, conhecer Paraty. Você perde a vontade, quando você vê a quantidade de lombadas eletrônicas, de pardais, você não vai. Sim. Ou se você for, tem que estar preparado para pagar uma multa. Ou seja, nós facilitamos muita coisa lá atrás, isso vai ajudando a economia a rodar.